Boa tarde a todos, presentes ou não. Hoje nós temos mais um encontro, uma palestra absolutamente brilhante, com um convidado muito especial, o Dr. José Alberto Zuzman, que vai falar sobre o amor nos tempos de cólera, um assunto atual devido às últimas notícias no mundo, com violência, com guerra. O doutor José Alberto é formado, tem pós-doutorado em Addiction pela UFRJ e Harvard. Também doutor em psicanálise e mestre em psiquiatria. Doutor, muito bem-vindo à nossa palestra da Together for Peace e gostaria de lhe passar o microfone. Bem-vindos a todos. Bom, quero agradecer essa introdução, o convite, a possibilidade de dividir com vocês alguns pensamentos, dar boas-vindas a todos que aqui estão e quem sabe ao longo dessa nossa conversa a gente não vai poder trocar ideias sobre um assunto assim tão importante para o momento que a gente está vivendo. Eu começo de certa maneira de forma provocativa, porque esse título é óbvio, é uma paródia do título do escritor Gabriel Garcia Marques, que é O Amor nos Tempos do Cólera. O cólera é uma doença infecciosa transmitida por comidas e líquidos contaminados, e é uma doença muito grave e leva à morte. Ele tem outra característica, esse livro, né? Porque é um livro, é uma beleza de livro. Quem não leu ainda, eu fortemente recomendo. É uma história sobre um amor aparentemente impossível, mas que por sua insistência, ele se concretiza ao final. No final da vida, já idosos, os personagens vivem a sua história de amor. Eu acho até que também fizeram um filme sobre esse livro, mas enfim. É, E eu falo isso porque é preciso ter essa ideia. Nós vamos falar sobre algumas coisas muito difíceis, mas tem uma ideia de que a gente não pode deixar de insistir com o amor, porque, quem sabe, assim como no livro, ele pode prevalecer ao fim. Mas nós não estamos no fim, né? Nós estamos num momento muito difícil. E talvez o nosso progresso humano seja um progresso em espiral, em que a gente repassa várias vezes situações semelhantes. E, infelizmente, no momento, a situação que a gente está vivendo no mundo, é a situação em que o ódio acaba prevalecendo. Então, assim, a gente está muito adoecido, tanto no nosso microcosmo, ou seja, entre as relações de pessoas, onde a gente vai encontrar várias brigas, intolerâncias, polarizações entre pessoas, como do ponto de vista macroscópico, entre países, que também vão viver guerras, vão ser muito difíceis, e a gente está vendo isso por todo lugar. Famílias que se separam, pessoas que não se falam, amigos antigos que, porque pensam diferente, se separam, não, né, rompem laços tão importantes. E, e aí a gente começa a falar sobre não onde isso começou, porque eu acho que dentro de nós existe o amor e o ódio, a gente convive. Dependendo do ciclo que a gente vive, um prevalece em relação ao outro. Freud chamava isso de
instinto de vida e instinto de morte, né, que vive dentro da gente. E que eles ganham uma certa equalização, né, porque eles funcionam juntos, mas às vezes se impõe um descompasso e um prevalece de forma intensa em relação ao outro. Nós tivemos primeiro um rompimento dentro da nossa compreensão das relações humanas por algo que foi muito grave e que é muito pouco falado do ponto de vista emocional, que foi esse período de 2 anos e pouco, quase 3 talvez, da Covid. E a Covid não foi só uma doença infecciosa, ela foi uma doença que trouxe grandes danos emocionais no mundo como um todo. E ela muda algo que é fundamental para a gente, que eu espero que quando a gente for chegar à parte do amor de novo, a gente consiga viver isso de uma outra forma. Porque nós humanos, por espécie, somos dependentes. Nós precisamos uns dos outros para viver, né? A gente precisa de amor, a gente precisa de carinho, a gente precisa de apoio. Quando a gente não tem isso, seja em qualquer que seja a fase da vida da gente, é, a gente corre o risco de morrer. A solidão está vinculada à morte. Isso tomou uma proporção tão importante que em alguns países, como a Inglaterra, eles criaram o Ministério da Solidão. Tem um ministro, né, para cuidar das questões de solidão. Em outros países também, porque nós não fomos feitos para sermos sozinhos e quando sozinhos estamos, adoecemos. Ah, no momento, em quase todos os nossos continentes que temos na Terra, existe uma guerra. A gente briga com vizinhos, a gente briga internamente com a própria população. Quer dizer, a gente está vivendo um momento muito conturbado, muito conturbado. Estamos muito adoecidos. Adoecidos por falta de tolerância, por falta de amor, por falta dos elementos necessários para que combinações saudáveis sejam estabelecidas. A intolerância de tal ordem que acordos hoje são mais difíceis do que eram antes. Eu vou voltar à questão do Covid só como exemplo, não estou fazendo uma relação de causa e efeito, mas como isso causou um dano na nossa compreensão da relação com o próximo, porque a partir do Covid, estar perto do outro, que sempre significou a nossa salvação, passou a significar a nossa morte. Então, de repente, a gente via cenas muito tristes, né? Eu conheço uma situação em que os netos queriam participar de um aniversário dos avós, então eles foram para baixo do prédio com um bolinho e os avós ficaram no seu apartamento e eles cantaram parabéns, os avós ouviram os parabéns e foram embora. Assim, algo que eu não me lembro ter sido vivido dessa forma, né? A regra mudou e as consequências a gente está vivendo até hoje. Não se aproxime do seu próximo, porque ele pode te matar. Até então, a regra era outra do convívio humano. Está em dificuldade, se aproxime do próximo, porque ele pode te salvar. O próximo pode te salvar. Convide, inverte essas regras e o próximo pode te matar. Então, assim, a partir dessa nova visão Hum. de relacionamento, o distanciamento, ao invés da proximidade, passou a ser mais seguro.
fique distante, que você fica mais seguro. Mas não só isso, né? Se o próximo pode me matar, Hum. a minha raiva do outro aumenta. Pode fazer mal a mim. E o ódio, doutor O ódio, o José? ódio, o ódio aumenta também. O ódio aumenta. Porque, vamos dizer, aquelas ações do 7 de outubro, quando você vê, nós não chegamos a ver todas as cenas, mas chegamos a ver coisas absolutamente inimagináveis. Certo. Como que um ser humano chega a tamanha ação de violência contra pessoas inocentes, crianças, idosos, de uma forma fria, né? Inclusive se vangloriando por aquela ação tão monstruosa. Como é que a Pe- psicanálise Bom, pelo predomínio, então, eu falei, nós temos amor e ódio, né? Pelo predomínio do ódio. O ódio é aquilo que desumaniza o outro, totalmente. né? Uma vez que entende que o outro é, mesmo que a gente veja seja uma forma distorcida de visão, pode fazer mal a mim. Então eu Hum, faço mal a ele. Eu faço mal a hum. ele. E Porque esse sentimento, doutor, ele já nasce na pessoa, mas é no decorrer de uma jornada que é, ela vai se intensificando. é, é no decorrer de um processo de, de perda de civilização. Porque todos nós, quando nascemos, nascemos violentos, nascemos bárbaros. Crianças pequenas não levam as outras em consideração, que é um brinquedinho, pega o brinquedinho, se o Uhum. coleguinha reclama, ainda leva um tapa. Demora um tempo até que a civilização, que é o nosso melhor recurso para viver em sociedade, Uhum. seja entendida e em algumas culturas talvez não seja entendido nunca. Uhum. Mas isso é o que garante Uhum. o nosso convívio, né? A gente Uhum. saber que existe um amor que, quando a gente vem ao mundo, nos acolhe, nos protege e Uhum. nos ajuda a ser quem nós seremos no futuro. Agora, também eu queria saber com o senhor, Ah, devido a esses acontecimentos, não só ali no Oriente Médio, mas em outros lugares onde existe guerras e violência, os traumas que tá. ficam nas pessoas. Eu vou lhe responder, mas deixa eu só adicionar uma coisinha Com que é certeza. importantíssima para nós, judeus, inclusive. Hum, Porque um dos sinais gravíssimos desse descompasso entre amor e ódio e desrespeito em relação ao próximo é o antissemitismo. Aquela cena que hum, você mencionou em Israel foi. foi terrível, será sempre terrível, mas a leitura do mundo daquela cena é também terrível, é a coisa mais incrível do mundo. Sim. A reação. A reação do mundo. Então, assim, eu É, acho que um dos sinais dessa doença emocional que eu estou me referindo sim. é o antissemitismo, em que você odeia o outro por nada. É. Eu estive com a minha família na Espanha e contratamos um guia. Uhum, E o guia estava contando que não tinha judeus em Sevilha. Em Sevilha não tem. Tem em outras partes, mas em Sevilha não tem judeus. E eles fizeram uma enquete com as criancinhas, quem elas não queriam do lado delas. Aí olha. botaram branco, preto, gordo, magro, botaram uma série de variáveis. Uhum. E aqui venceu em primeiro lugar que elas não queriam que estivesse do lado delas, era Judeus. judeu. Que loucura. Num lugar que não existe judeu. É, mas isso é ignorância, porque eles Isso aí, nem sabem nem o que sabe, que nem é sabe. um judeu.
Mas assim, o ódio se nutre da ignorância, Sim, né? Se nutre da ignorância, porque você não sabe nem o que você está atacando, é. né? Vira um conceito genérico, Sim, né? o que aconteceu Vago. na Inglaterra agora com aquele cantor Isso. que. A gente está tendo exemplos assim todo dia, em Sim, várias partes do nosso planeta. sim, São passeatas, são sim, agressões gratuitas, como foram feitas com o cantor, sem motivo nenhum, sim. né? Então, assim, é esse ódio que permeia as nossas relações É. nesse momento difícil que a gente está que a gente está vivendo. Eu digo que o antissemitismo é um sinal de grave doença emocional, porque em medicina existe, todos devem saber o que é isso, já sentiram, ou viram Hum. alguém que sentiu, é a gente quando o corpo está se defendendo, a gente tem febre, a gente tem Sim, febre. A febre não é exatamente o problema em si, mas ela é a evidência de um grave problema interno que está acontecendo, de é uma um briga interna. alarme, é um É um alarme. alarme. Na Europa, por exemplo, não se dá antitérmico com Hum. febre, a não ser que ela chegue a quase 40 graus. Sim, Porque se você tira a febre, Obs... você não você tampona o que está acontecendo, você não é, sabe o que está acontecendo com o corpo. é. Mas com a febre, você sabe que está havendo uma briga ali dentro. Hum. Assim, o antissemitismo é o equivalente da febre. Tem algo terrível acontecendo dentro das pessoas, dentro de cada um, e de repente se escolhe um grupo, e os judeus são escolhidos para isso há muitos anos, É, né, para funcionar como o depósito da raiva. é. Então, hoje você vai nos Estados Unidos, nas sociedades, nas universidades, nas melhores universidades do mundo, Aqui no Brasil também, doutor. aqui no Brasil, na Europa, em todo lugar, em todo lugar. Infelizmente. É. Então, assim, não existe mais essa coisa fraterna, Hum. né? Você escolhe um lado Uhum. e o ódio prevalece. O ódio É, prevalece. E o que é curioso em sistemas polarizados é que não tem meio termo, é, né? Porque se você está no meio termo, eu não consigo ter ódio de você. Então, você tem que escolher um lado que eu é. vou saber se você é minha amiga ou, ou se você é minha inimiga. Aí eu sabendo É. sei como direcionar minha raiva. É preto e branco. É preto e branco. É Só que exatamente a isso. vida não é sempre assim. A Você vida nunca é tem, assim. você, A não ser que você adoeça. é, você tem Então, vários tons, graduações, tons, a vida é uma exatamente. riqueza. A vida é É. uma riqueza. Mas quando ela vira preto e branco, isso é Aí é sinal, perigoso. isso é sinal de doença. Isso é É. sinal de doença. Quer dizer que de verdade você perdeu as cores, né? Sim, nós Porque estamos passando é, exatamente por isso. preto e branco, né, você perdeu as cores do arco-íris. Sim. Né? Você escolheu É. duas porque elas são muito diferentes uma da outra, não porque elas vão se juntar e É. compor e fazer Mas sabe o ter que um visual tão acontece bonito. também, doutor? As narrativas que ao longo de anos foram faladas, tanto por certas pessoas da Igreja Católica, como mídias esquerdistas, que incentivam esse ódio. E por ignorância, né? Porque dentro da sociedade, pelo menos a meu ver, não sei se eu estou errada, os judeus se mantêm num patamar tranquilo. Ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém. Você não vê grandes escândalos acontecendo nas comunidades judaicas pelo mundo. Então, a gente tem o que a gente chama low profile. E mesmo assim, por ignorância, as pessoas falam mal. Se estabeleceu uma narrativa, por exemplo, que judeu é mão fechada, e muito ao contrário.
O judeu é mão aberta, porque nos ensinamentos da Torá, você contribuir com mitzvah, né, de doação de dinheiro, do seu tempo, enfim, ajudando uns aos outros, é parte da nossa história, né, a nossa Verdade. crença, entende? E, no entanto, pessoas já fazem um estereotipo que não é a realidade. É porque isso não tem a ver com os judeus. Isso tem a ver em quem eu vou colocar a raiva que me come por dentro, É, né? E por acaso, ou pela história, né, pela cultura, os sim. judeus muitas vezes são escolhidos para ocupar esse lugar. Não é contra os Uhum, judeus, é contra a minha raiva que me come por dentro e uhum, que eu projeto num grupo de pessoas e faço, "Não, vocês são os culpados." uhum, Assim, a, eu comecei falando da coisa cíclica, né, que a gente passa por períodos melhores, piores. uhum, A gente passou mais ou menos, não é que a gente viveu em algum momento um mundo sem guerra. Sempre tinha uma guerrinha aqui, outra ali, acontece, o ser humano tem um lado mais bélico, tudo, mas uhum, não nessa proporção. uhum, E como o antissemitismo é um bom sinal, né, de percepção desses quadros, quer uhum, dizer, havia sempre uma média de uhum, 20 a 25% de antissemitismo no mundo. uhum, Agora, pulou para 400%. é, Você vai ver em todos os lugares, em todos os países, nos lugares mais inesperados, é, em, em cultos religiosos, em apresentações de músicas com cantores, como é, você mencionou antes. Quer dizer, isso é um sinal muito grave, é, que o mundo está precisando se organizar dentro da égide do ódio. uhum, E na égide do ódio tem que ter um culpado, uhum, porque sem culpa não tem graça. Agora, veja bem, passamos 80 anos, mais ou menos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em sim. que parecia que a gente tinha aprendido alguma coisa na sociedade, de uma forma geral. Uhum, 80 anos que quem viveu nesse período teve um certo privilégio de encontrar as portas um pouco mais abertas, né, uhum. de não ver tanto ódio como a gente tem visto. Acho que Ana Carla quer falar Por alguma favor, coisa. vai Ana ser um Carla, por prazer. favor. Eu acho que né, que você colocou religião, alguma coisa, mas eu acho que é criação. Eu tive duas coisas Mas, acontecendo comigo. Uma foi na faculdade. desculpa, Seu sua áudio fala. está cortando. Uma conexão, eu tentei até tirar aqui para ver se melhora. Ah, Tá melhor? melhorou um Acho que pouco. melhorou. Eu não estava conseguindo entender. Não, agora sim? Um pouco melhor. Vamos tentar. É, Diga se eu conseguir entender. Se não, você pode até escrever a sua fala. Ana Carla? Ana Carla? Não sei se ela. alô? Oi, agora pode falar, pode falar. Eu tirei o Wi-Fi para ver se melhora aqui, Ah, porque melhorou são. muito. Melhorou, Agora melhorou melhorou. muito, Ana Carla. Então, eu tive duas coisas que aconteceram comigo no Brasil. Uma, quando eu Piorou estava de. fazendo faculdade, Ah, eu tinha um amigo que era colado comigo, colado, ia à biblioteca, estudava e tudo. E um dia ele me viu conversando com. Eu achei até legal da parte dele, né? Que ele expôs até isso aí de uma vez. Quando ele me viu conversando com um rapaz Ides, né, que estava de kippah e tudo, ele parou, ele esperou terminar. Quando eu terminei de conversar, ele falou: Você é amiga desse rapaz? Aí eu falei: Sim, ele é da minha comunidade. Aí, né, comunidade judaica, ele. Então, nossa amizade termina aqui, porque eu fui criada não gostando de judeu. Ele, Olha, que assim, eu falei assim, horror. faz. Aí eu falei, faz favor de andar mais rápido. Só falei isso, né?
fazer, né? O que eu posso fazer? Eu não vou, eu não fico me justificando, né? Por exemplo, se eu for falar assim, você quer viajar aqui? Você tem condição de viajar aqui? Tem condição de viajar. Eu não tenho coragem, primeiro, esses meninos morrendo para proteger a gente e eu me distrair. Aí, quando o senhor fala assim de solidão, eu não me sinto sozinha. É tanta ajuda, é tanta coisa um pelo outro aqui, É, entendeu? Agora, solidariedade. agora, o que eu vejo muito entrando no que você estava até falando aqui agora, não tem ninguém normal aqui que viveu esses 80 anos. Ninguém, um jovem, ele cresce, ele vê no exército ali o amigo dele morrer e não sei o quê. Então, todos eles, até a droga, que é a maconha, não a cocaína, que nem a gente vê no Brasil. Não sei se é porque é um lugar pequeno e a gente acaba vendo tudo. A maconha, mas seria a maconha medicinal, que eles começam e depois entram na outra maconha, né? Mas é Isso, um tratamento que o próprio exército, o próprio médico do exército passa para estruturar. O meu próprio namorado, ele tem trauma, né, do negócio, ele não pode servir aí agora para ajudar, porque ele tem traumas assim violentos. O melhor amigo dele morreu na frente dele, não sei o que e tal, né? Então, todo mundo que você conversa aqui, seja homem, seja mulher, não uma criança, que eu até trabalho com criança, né? E a sim, gente vê só musiquinha de amor, não sei o quê, enquanto, né, na faixa de Gaza, que ela estava falando ali, é só criado o ódio. Eles crescem odiando, sem saber o porquê, É, sem isso. saber o porquê, é. né? E eu pergunto assim: existe solução para o meu namorado? Ou só medicamento? Entendeu? Esse ódio, essa coisa, porque lógico que ele guarda alguma coisa ali, né? Na verdade, se ele vê o cara que matou o amigo dele, eu acho que ele é capaz de matar o cara, né? Não sei. É a Sim, reação de uma pessoa, né? De ódio. Imagina esse pessoal que passou pelo 7 de outubro, uma família vê um cara. Deus me livre, guarde, Rasga Galila. Mas se fosse É, comigo assim, eu ia esperar com as minhas mãos mesmo, entendeu? Porque é. foi uma coisa, não, está sendo uma coisa sim. Brutal. horrível, E uma coisa também violenta. que eu queria falar com o senhor, doutor José, Diga, diga. o que está acontecendo na faixa de Gaza, aquelas crianças que estão vendo a destruição de toda aquela região, que eles sabem que aquelas bombas e mísseis de drones estão vindo da onde? De Israel. O sentimento que cresce dentro daqueles seres também não beneficia Não, a gente, é verdade. né? Mas olha Agora, só, por contrapartida, as crianças que estão em Israel, que toda hora os pais têm que ir nos bancas, porque está tendo ataque que vem ou lá de Gaza, ou se não do Hezbollah, ou se não agora do Irã. Então, essas crianças também, o sentimento também é negativo dentro deles, porque ele está sendo ameaçado por três ou quatro localidades externas, né? Então, eu, esses eu trabalho, eu sentimentos, trabalho com criança, toca uma sirene, nem toca uma sirene, passa uma ambulância, acho aí que ela já é fica, fica. calma. Eu me Agora a gente lembro tenta disso. o maior amor possível, né? Eu ali, eu Pois sou é. muito criança, muito infantil, assim, então eu brinco, eu tento passar. Quando a gente vai pro bunker, eu canto aí, ó, mulher, né? Eu faço uma brincadeira ali com eles, né? Porque já tem um chorando, aí o outro vai chorar Sim, também, então para desviar. eu já mudo o cenário ali para uma brincadeira, para um lugar ali que a gente está brincando, reunido todo mundo junto, entendeu? Mas É, assim, é traumatizante. Eu acho que é para o resto da vida. O povo judeu, ele é para o resto da vida traumatizado com tudo que acontece, porque não acaba. O antissemitismo não acaba, o ódio não acaba. As pessoas são criadas desde criança. E a outra coisa que eu queria falar, um namorado que eu tive que eu não sabia que era de Curitiba, um cara intelectual, engenheiro químico, estudando, terminando para engenharia nuclear da Marinha. Eu viajei com ele para São Paulo, tinha um rapaz negro na fila lá no check-in, ele com uma cara de nojo, ele foi para o final, e eu não sei por que, assim, que ele não sabia que eu era judia, alguma coisa, ele falava.
Aí quando eu falei, ele falou, você não é judia, você é minha russinha. Eu não estava entendendo se eu gostava dele, né? Eu não estava entendendo. Ele foi, eu fui criado, eu dei com a língua nos dentes. Eu fui criado numa cidadezinha de Curitiba, odiando judeu, e dei com a língua nos dentes, me apaixonei por uma judia. Aí eu falei, mas você não me leva a mal, eu não preciso disso para mim. Amei você, mas agora você, eu não vou te odiar, mas eu vou apagar como se você não tivesse existido na minha vida, entendeu? Só faço o comentário assim para você ver como é que é criação. Ninguém nasce odiando. Os meninos que vêm em Gaza, que você está falando que joga bomba lá, que não sei o quê, eles assistiram tudo desde o começo. Estava tendo obra, os pais deles estavam trabalhando na obra, eles estão segurando o refém da gente ali, o próprio civil, porque tem É, medo. Por que que não entende? Eles são mais do que os terroristas. é, Eles é. cresceram vendo São tudo isso aí, eles coniventes. chutavam, São cuspiam, o que eles não podiam, coniventes. o que eles, como é que fala, um sequestrado, eu estava falando agora, quando ele foi pego, não sei se vocês viram, quando ele foi pego, tinha uma criança na casa onde ele estava ali, o que o garoto podia fazer com ele, cuspir, chutar, bater, jogar alguma coisa nele, ele estava fazendo, entendeu? Olha como é que é essa criança, Deus me livre e guarde, né? Mas quando fala mata criança, mata não sei o quê, são coniventes ali desde bebê, É, infelizmente. é, Entendeu? Eles estão sofreram lavagem cerebral. usa arma desde pequeno, sabe usar. Eu odeio judeu, eu vou matar o judeu. Aquilo está na cabeça do cara ali, ele não está pensando em cantar uma Sim, música de amor, que nem a gente canta. é. As músicas judaicas são muito mais lindas do que as músicas brasileiras. Muito. Uma coisa que eu Entendeu? vi na internet que aconteceu lá em Israel é uma muçulmana que falava mal de Israel, falava mal dos judeus, chegou às autoridades e deram para ela que ela ia ter que sair de Israel. E ela, apavorada, não, não, se desculpando e tudo, mas ela foi deportada. Eu achei isso muito bom, né? Você, como a gente fala, cospe no prato que tu come, né? Tem milhões de histórias aqui, assim, que vai atrapalhar ele. Eu só quis dizer, assim, que o ódio, eu acho que ninguém nasce com esse ódio, só se for realmente um psicopata, né, doutor? Alguma coisa assim que já nasce, uma Genética. esquizofrenia, com alguma coisa assim. Mas fora isso, é a criação. É, Criação, é, né? Não vejo outra coisa que ter pena das criancinhas que estão lá em casa, não tem a menor pena. Não tem a menor pena. São criadas assim. Não tem a menor pena. Meu pai dizia, eles comem, desculpa o termo, comem cocô, entendeu? Mas querem é, matar o judeu. Não fazem nada para é, construir. Nada, nada, absolutamente nada. E ainda querem comer as nossas custas, né? Recebem salário, nossas custas. A gente paga um imposto altíssimo aqui para bancar. Um homem tem 60 filhos, uhum, entendeu? É verdade. Agora, deixa eu É. dizer uma coisinha, viu? Ah, achei curioso, Ana Carla, o exemplo que você deu de um rapaz na sua faculdade, porque eu aqui no Brasil não me deparei muitas vezes com situações de antissemitismo, pelo menos não explícitas. Isso foi Mas quando eu comecei a faculdade, já quando fiquei. quando eu comecei a faculdade, eu fiz UF, a Federal Fluminense. E tinha uhum, algumas pessoas que eram do Rio. E a gente fazia um grupinho, porque a gente ia de carro junto. uhum, E nesse grupo de pessoas tinha uma moça que era do nosso grupinho. A gente estudava junto, a gente ia para a faculdade junto. E um dia a gente teve que fazer um trabalho para uma determinada matéria. E esse trabalho foi feito na casa de uma amiga, amiga dessa moça e minha amiga. E essa moça, na casa onde o trabalho ia ser feito, porque eu acho que na época gostava de mim, começou a fazer elogios desmedidos aos judeus. Tudo bem, estava fazendo até aí,
não estava me fazendo mal nenhum. Mas, num determinado momento, essa outra moça, que também era minha amiga, começou a falar mal de judeus. Te- Coisas terríveis. Eu interrompi o nosso encontro lá de estudo e disse, olha, melhor parar por aqui. Eu fui para casa. E aí eu fui conversar com ela, talvez uma semana depois, na faculdade, porque a gente se encontrava lá, não tinha jeito. E aí eu falei com ela, disse, olha só. Ela chegou para mim e disse assim, olha, tudo que eu falei naquele dia, eu acho que é porque essa nossa colega estava falando, fazendo muito elogios aos judeus, e assim, eu não penso isso de você. Aí eu disse, mas por que que você não pensa isso de mim? Eu sou judeu. Ela disse, não, mas eu conheço você, você é uma boa pessoa. Eu disse, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece meus primos, você não conhece meu irmão, você não conhece meus tios. Todos eles vão entrar aí no seu ódio porque você não conhece eles. Porque se você realmente pensa isso, e aí, nós não podemos mais ser amigos. Eu não vou ser amigo de alguém que me odeia, eu odeio a minha família. E qual é o crime Exatamente. que minha família cometeu? O crime de não ser conhecida por você. Aí a moça começou a chorar muito e disse que ao longo da vida dela, ela teve lá uma situação amorosa com um rapaz que era judeu, no qual ela sofreu muito, e ela criou essa narrativa, né, contra os judeus por uma experiência pessoal, que depois ela pediu desculpa e fez uma revisão. Então você tem razão, eu acho assim, muito não só do que ensinam a gente, mas do que a gente vive, se a gente não resolve, a gente generaliza. E sempre que a gente generaliza, a gente comete injustiças. Porque Eu até gostei da Eu até gostei, desculpa, eu até gostei da postura dele, porque ele nem brigou, nem discutiu. Eu também não ia perder tempo de ficar me justificando. Mas por que você não. Eu não perco o menor tempo. Desde tá criança, certo. meu pai me ensinou, entendeu? Ninguém gosta de judeu. Meu pai me ensinou. Ninguém gosta de judeu. Não acredite nas pessoas. Viva para sua família, para sua irmã, para sua mãe, seu pai. É isso. Ele trabalhou com a Haganah, não sei o que, em São Sim. Paulo. Ele falou: não adianta, não adianta, não adianta. Eles odeiam e odeiam e odeiam e odeiam, né? E os outros que são ignorantes, que não têm estudo, que escutam besteira e fala para um e fala para outro que nem está esse comentário no Brasil, não dá vontade daqueles caras que ficam André Lacha, não sei, justificando. Eu perco o menor tempo, eu Né? fecho a Mas coisa você com falou o Brasil. falou outra coisa que é muito importante, porque é, achei bonita essa descrição, que quando você vai com as criancinhas pro bunker, que você É, canta e tenta transformar o ambiente num ambiente mais alegre, mais festivo. é, É claro que todo mundo que passa por uma experiência dessa vai ser mais traumatizado. Quanto mais cedo a gente passa por experiências traumáticas, isso fica mais aderido à nossa personalidade, né? Então é difícil desfazer alguns desses traumas ao longo da vida. Não é impossível, hum, mas exige empenho, exige esforço. Mas é diferente, por exemplo, de locais que são abertamente contra judeus, em que as crianças têm cartilhas escolares, né, e que nos livros de estudo eles aprendem a odiar os judeus. Sim, é isso que eu estava No, falando em Gaza. no livro de estudo, em Gaza é um exemplo, no livro de estudo que ele é, recebe, o judeu já é apresentado como mal. E as crianças, não é que elas não nasçam, então, a criança não nasce com ódio. A criança tem ódio, mas ela não tem esse discernimento muito grande. Ela tenta se organizar. Uma vez, quando eu tinha um sobrinho pequeno que veio assistir um filminho aqui em casa, na época todas as crianças eram pequenininhas, ele chegou atrasado. hum, Ele era muito espertinho, então era um filme infantil dos bons contra os maus, que é uma visão infantil de mundo. E ele chegou hum. para mim e falou assim: tio, 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 tio. Eu disse, o que foi, rapaz? Ele disse assim: qual é a cor do bom?
Aí eu falei, a cor do bom é o azul. Aí eu disse, beleza. Porque aí ele podia acompanhar a história. Ele nem queria saber qual era a história, ele queria saber para quem ele torcia. Quem é o bom para eu torcer? Exatamente. É. Então, assim, a partir dessa informação, ele já pôde acompanhar com outras criançadas lá que estavam torcendo para os bons contra os maus. E, de verdade, essa ideia é uma ideia infantil. Houve um filme chamado, um filme muito bom, chamado Crash. Acho que é do Tarantino. E é um filme muito interessante porque ele brinca com os espectadores o tempo todo. Porque ele vai apresentando pessoas sob um aspecto bom que essas pessoas têm. Aí, na próxima cena, essa pessoa que era boa é apresentada por um aspecto ruim. E vice-versa. Então, no final, os bons viram ruins, os ruins viram bons, porque é difícil definir o que é bom e o que é ruim. E agora, uma um dos instrumentos que a gente tem, que é um instrumento que tem a sua raiz na infância, mas que caminha conosco pela vida inteira, é saber que o mal é aquele que causa dor na gente. Aí eu volto a essa distorção que foi tão marcante nessa época de Covid, porque o outro passa a ser visto como um inimigo. Não fez nada contra você, mas a existência do outro ameaça a sua existência. Então, se você fica imbuído de pensamentos dessa natureza, eu vou acabar com o outro para me salvar. A existência do outro me ameaça. Assim, nós estamos numa época, eu acho, Sabe de. o que me lembrou também, doutor? Desculpe lhe Fala, querido, interromper. sem problema. Naquela época da AIDS, Época da AIDS também. também. Foi Também. uma época que as pessoas já tinham muito medo de se relacionar fisicamente, né? É verdade. E quem tinha AIDS, as pessoas tinham medo até de dar a mão, É né? De verdade. se aproximar. É É, verdade. Com a diferença que, assim, as pessoas isolavam as pessoas que tinham AIDS, sim, como no passado isolavam quem tinha lepra, sim, como no passado isolavam quem tinha doença mental, também. né? Porque achavam que era contagioso. É, Que é contagioso pode me fazer mal, a gente isola, sim. né? E isso também é muito ruim. Aliás, falar nesse negócio de isolamento, me veio uma coisa na cabeça, quer dizer, quando a pessoa comete um delito, sendo adulto, Uhum, e é presa, levado a um presídio, sim. e ela não respeita as regras do presídio, dão Uhum, a ela um castigo suplementar, é interno, é dentro do presídio. E o nome desse castigo fala um pouco do que eu estou falando, ele se chama solitário. verdade. O Fica preso que completamente isolado. descumpre, que descumpre as regras do presídio vai para a solitária. É, E é o maior castigo de todos, porque é, nós precisamos uns dos outros uhum, para viver. é, Pra... Não é só para viver, não, é para termos vontade de viver. A vida fazer sentido, é, né? Porque senão não faz sentido. é, Pessoas deprimidas, por exemplo, que perdem o sentido da vida, hum, morrem. Pessoas que são confinadas em isolamento, como eu falei lá no Ministério da Solidão. uhum, Solidão, eu li um artigo recente sobre uhum, solidão. Solidão mata. Mas deixa eu fazer uma distinção, que eu acho que a Ana Carla mencionou isso também, que eu achei muito interessante. Porque a gente usa palavras com diversos sentidos. Solidão é uma dessas palavras, porque hum, tem momentos que é muito bom estar sozinho. sim. Existe uma solidão saudável. Você entra em Tem contato gente com que você. gosta, né? Eu não gosto. Eu procuro, se eu estou sozinha aqui agora, eu vou inventar de encontrar uma amiga. Eu não gosto Tá de. justo. Eu não sei se eu sou muito ativa, mas eu não gosto. Tá Viajar sozinha, justíssimo. não. Para praia sozinha, não. Não Pro- vou, mas não vou Então, sozinha. procure sempre uma boa companhia. Mas
para algumas pessoas que Hum, gostam de ter um tempo para meditar, para pensar, uhum, e bem na solidão, sob esse aspecto saudável. A pessoa não está vazia de hum. coisas boas dentro dela. Ela não tem ninguém ali do lado, mas ela tem várias referências de coisas boas do mundo que estão Como dentro dela. eu. Essa solidão é uma boa solidão. Eu, Não é? eu sou uma boa Eu me preocupo companhia muito, para mim É isso. mesmo. doutor, eu Existe me um. preocupo muito com a minha irmã que mora no Brasil, elas conhecem, que ela é totalmente, vou até entrar também no assunto que vocês falaram, que ela é totalmente diferente de mim. Aí muita gente vem assim, Ana Carla, eu adoro você, mas não gosto da tua irmã é antipática, tua irmã não sei o quê. Ela é muito tímida, muito fechada. Se Entendi. você falar, tem amigos, de repente mães dos filhos, né, Sim. das crianças, dos filhos, né? Eu me preocupo muito assim com ela, muito, porque ela não coloca para fora, mas ela É, é sempre ruim. foi É o assim, jeito dela igual, mesmo, né? É. igual minha avó, mas me preocupa, eu tenho Agora, medo, razão. deixa eu aproveitar isso para dizer situações que me preocupam. Eu, como clínico, como psicanalista, como psiquiatra, como pessoa que pertence a uma sociedade, se eu vejo um casal de longa data em que um dos membros desse casal falece, vem a óbito, eu sempre fico com muito medo do Do outro que outro. permanece vivo. É, Porque pode acontecer da pessoa não querer mais viver, e a gente verdade. precisa querer viver para viver, senão a gente dá um jeito de morrer. É Então, verdade. assim, eu presto muita atenção. Se morreu uma pessoa que foi par durante uma vida inteira, É. e aos olhos da que restou, a vida parece que não tem graça, é sempre uma preocupação. A pessoa se entrega. É, Imagina essas pessoas que passaram aí, essa confusão aí, aqui de família Bibas, como é que o cara vai viver? não sei, Como que o cara vai viver? não sei. Eu não, sabe? Eu também me preocupo, O né? É mundo claro, dele desarmou é, totalmente. Matou todos os caras que matou tua família, não traz eles de volta, não. né? A minha mãe também é um caso desse aí, que meu pai falou, era o amor da vida dela, não quis mais ninguém. Ela tá com demência e tal, Pois eu é, vou todo que é um dia. tipo de morte. É, Mas eu trato ela igual um bebê, É, né? Assim, ela, sorte dela. tudo, assim, todo dia, amanhã é trabalho junto, entendeu? Eu largo a minha vida ali para dar, porque eu sei que para é, ela, né? é. É Não são verdade. os netos da minha irmã que estão aí Uhum, no Brasil, entendeu? uhum. Não, você tem toda a razão. Bom, Agora, nós estamos só falar, nós estamos chegando quase no nosso tempo. final. Aí queria saber, por exemplo, tem a Eva que entrou também. Bem-vinda, Eva. Se você também tiver uma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, Eva, por favor, pode abrir o microfone, abrir a câmera. E você também, Eliana, se você tiver alguma coisa que gostaria de contribuir junto ao doutor José, por favor. Tá E certo, você mas também, Ana Carla. você sabe que eu sou mais de ouvir Eu do que de sei. falar, né? É. Inteligente, inteligente. Então, quando eu estava falando do. Peraí, me fugiu o que eu ia falar. Esqueci. Vai, continua aí. Vai lá, Depois Eva, você tem alguma coisa que gostaria de Não, contribuir, eu estava com querida? dificuldade Se ninguém de tiver, eu vou chegar falar uma no começo coisinha. da reunião. Acho que a Eva vai querer falar Não, alguma coisa, não? Pois Abre, não. não, pode abrir a câmera, Eva. Estava quase. Agora sim. Oba. eu tava com dificuldade de chegar para o princípio da Ah, reunião. Então, aham. infelizmente, eu não sei o que já foi falado, Ah, porque eu estava ocupada com outra atividade. entendi. Então, eu realmente entrei muito tarde. Me desculpe, Ah, né? não, sem Mas eu queria problema. aproveitar, o mínimo que eu pudesse aproveitar, eu queria aproveitar. Seja Ok. bem-vindo, querido. Obrigada, Seja Eva. bem-vindo. Doutor Deixa eu, José, então, pode falar, deixa eu querido. aproveitar, porque a gente eu estava falando um pouco antes de tipos distintos de solidão. E há tipos que são muito dolorosos. Tem gente, eu disse que tem tipos que são bons, tem pessoas que gostam de viver
aos seus momentos de solidão. Dizem que tem até a garotada brinca disso que tem, como é que é a cor? Acabou a bateria emocional, então tem que ficar sozinho. E a garotada aqui fala isso hoje em dia. Mas da solidão que dói muito, né, dos traumas infantis, que não são só coisas que impactam a criança, mas são coisas que impactam porque faltam também. Crianças que não têm pais amorosos, não encontram esse carinho, esse amor que é importante desde o início da vida da gente. Muitas delas acabam com questões internas que causam uma dor tão insuportável Hum, que elas não têm outra opção a não ser recorrer às drogas. As é, drogas, as drogas, meu orientador de pós-doutorado dizia isso, que toda droga é uma estratégia de automedicação. é, Que a droga é para diminuir a dor. Ela não é boa, as não, drogas fazem mal à pessoa, à mente, ao corpo, mas para quem vive num mar de dores, é, ter um pouco de alívio já pode parecer que vale a pena. é, Então, assim, Verdade. as drogas, elas ocupam esse espaço, o é. espaço de um vazio, de uma É, dor ruim, e as é. drogas ocupam. O Não duram muito vício, tempo, vício da bebida, todos das eles. drogas, Não duram muito é, tempo, não, passam, mas aquele pouquinho que a pessoa ficou se sentindo bem, é. parece que ela ganha Uhum. algum consolo para sua dor. Olha. Eu queria É. acrescentar isso. Doutor José, eu estou assim encantada com É, a sua fala. Muito obrigada por ter aceito o nosso Foi convite um grande prazer. e queria passar o microfone de novo para as suas últimas considerações. Tá bom, foi um enorme prazer estar aqui, trocar ideias, ouvir, né, pessoas que estão próximas, pessoas que estão distantes. As realidades são distintas mesmo, as culturas divergem, as circunstâncias são outras, mas acho interessante, principalmente numa conversa dentro da comunidade judaica, a gente poder perceber os pontos que são pontos em comum entre Uhum. todos nós, porque é isso que faz com que a gente se sinta junto e acolhido. Mesmo que a gente não tenha a pessoa do seu lado, você sabe que você faz parte de uma grande família. Então, exatamente. é um privilégio estar aqui com vocês, minha família distante, que eu estou conhecendo agora, que se junta com a que convive perto de mim. E eu acho que essa é a saída. Se no fundo do livro do Gabriel Garcia Marques, os 100 anos, 100 anos não, O Amor nos Tempos do Cólera, ah, esse casal consegue ficar junto por uma insistência absoluta desse amor, Uhum. eu espero que a gente consiga, mesmo que demore muito tempo, que com insistência, com proximidade, com vida comunitária, a gente consiga ajudar esse amor que existe na gente, curar um pouco, tá, dessa fase tão adoecida que a gente está passando por agora. Muito Verdade. obrigada. Obrigada a todos por estar aqui conosco e até a próxima palestra com assunto bem interessante. Vocês vão gostar. Foi Obrigada. ótimo. Olha, Um gostei aviso. muito dessa palestra e Dr. Zussman está de parabéns. Obrigado, Assim querido. como todas vocês, eu acho que eu conheço todas. A Eva, muito de longe, mas acho que eu sei quem é. Ah, Bom, Obrigada. então, né,